E aí... Isso aí, e Prestes, me diz uma coisa, a gente tá aqui numa área informal, né? Tá aqui de camiseta, por que essa beca toda, cara? Cara, primeiro, acho que faz mais de... já desde o início da pandemia que eu não posso trabalhar, enfim, não vou ao escritório, né? E aí, pessoal, tudo bem? Esse aqui é o Threadcast, tá? Eu sou o Ariel. Inácio? E não esquece, pessoal, você que está assistindo aí o nosso vídeo, sabe que a gente preza muito pela audiência de vocês e gostaria muito que vocês participassem desse grupo e estivessem sempre acompanhando nossos vídeos. Então vai lá, se inscreve no canal, já dá aquele joinha ali, porque vai ajudar a gente também a divulgar para outras pessoas e além do que, o nosso vídeo a gente vai poder se sentir elogiado com seu like. Deixa um comentário também, às vezes tem alguma coisa pra gente melhorar, então deixa um comentário. Bom, e com a gente hoje aqui, né, eu vou dar aquela introdução. Então, ele que é um profissional, né, já surfou nas altas ondas de grandes salários, de grandes estabilidades, altos projetos. E como ele mesmo disse, nessa loucura do trabalho, ele acabou se tornando um mercenário e estava buscando ali qualquer novo trabalho que desse 5 pila a mais pela hora. Não é verdade? Tá conosco, Prestes. Seja bem-vindo, Prestes. Olá, tudo bem? Com satisfação estar com vocês aí, falar um pouco de tudo que a gente vivencia, né? E vamos lá. Vamos lá, seja bem-vindo aí, Gabriel Prestes. Gabriel Prestes, é isso aí. Isso aí. Bom, e nosso assunto inicial aí, né? Eu acho que tu trouxe pra gente um artigo bem interessante que tu escreveu, que é um caso de insucesso, é isso? Ou, né? Não vamos falar sobre cases, foi lindo, maravilhoso, né? O PPT bonitinho. Vamos falar o que deu errado. É mais ou menos por aí. Só a gente tem que fazer o devido agradecimento, porque não foi um post só meu. Foi também junto com o meu colega Thales, da Ilegra. O Thales, ele é professor acadêmico, né? Então a dificuldade de trabalhar o texto foi praticamente zero. Na verdade, aprendi muito nesse post sobre fluidez de linguagem, de textual, né? Para que aquilo faça... Eu descobri muito que o que faz sentido para nós que estamos escrevendo, às vezes não é o que vai fazer sentido para o leitor, ou não tem uma conexão entre uma e outra, né? Uhum. É porque a gente consegue escrever e assimilar aquela referência rápido, né? Não, isso aqui refere àquilo que eu tô pensando. Mas quem tá lendo não conhece as referências para entender. Não conhece a tua realidade, né? Então, isso foi um desafio no primeiro momento, porque quando tu ouve críticas com relação ao que tu escreveu, mas, poxa, tu trabalhou com o cara justamente para isso, né? Então foi bastante positivo. Até deixar um agradecimento aí, em especial pro Thales, porque, cara, ele sempre foi na linha de, cara, mas o que tu quer dizer, né? Então vamos fazer essa conexão aqui, vamos juntar. Então, do texto inicial que eu apresentei para ele, nossa, se tornou algo bem maior. Então, eu cheguei com uma proposta, inicialmente só contando a história do post. Eu fiz uma publicação antes com o Inácio sobre DevOps quando as coisas não acontecem. Já era um post de quando a coisa não dá certo, né? Porque eu entendo que tem muita publicação de como as coisas devem ser. Das boas práticas, sim, mas bastante, né? Muito mas não da visão das dificuldades e dos desafios que tu tem ao longo da tua carreira, né? E não significa, eu não vejo como um insucesso, eu vejo como amadurecimento para fazer diferente, né? E nesse post se falava sobre 5 lições aprendidas, né? Sendo 2 bastante com relação à área de recrutamento, né? Não tenho especialidade na área, nada disso, mas foi algo que me chamou a atenção. Então eu comecei ao primeiro momento, eu comecei a elaborar essa publicação mais de forma técnica.
Só que eu vi que até passei para o Inácio, que é o meu revisor oficial. Enfim, tô sempre enchendo o saco dele aí, né? E ele, tá, legal, vamos ver quando chegar a parte técnica mesmo e tal. Mas eu senti naquele feedback e aquilo me remeteu a um pensamento que eu não queria ser mais um post técnico, né? Eu queria trazer o contexto das duas lições do post anterior, do que aquilo tinha, não me amadurecido, mas que eu tinha refletido sobre. Então eu entreguei, nesse primeiro momento, um texto para o Thales bem incipiente sobre o assunto. E, cara, aí a gente fez caos e tal, ouviu muitas pessoas, daí aquela questão dos fatores, para fazer um texto mais fluido. Né? Então toda a fluidez do texto se deve sim ao Thales e muita inclusão de conteúdo. Enfim, a gente trabalhou, foi tem o pair programming, foi um artigo pareado. Cara, legal, essa prática aí já existe bastante. Hoje a gente encontra livros sendo escritos de forma colaborativa, né? Ah, sim. É bem bacana. Não, sabe que músicas são escritas geralmente por mais de 10 pessoas. Né? As músicas mais novas, né? De grandes artistas, né? É um grupo gigante de pessoas que tá ali sentado escrevendo a música. Bota isso aqui, manda isso aqui. Pois é. E aí o que é interessante é que o Prestes quis trazer... O artigo é bem legal, né? A gente vai colocar o link lá depois na descrição do vídeo para quem quiser ler. E o Prestes tem uma visão das coisas que não deram certo, né? Sobre DevOps, aplicação de tecnologias, cultura, processo, essas coisas assim. Sim. E o legal é que, conversando com os colegas dele, com várias outras pessoas, todo mundo tem o mesmo ponto de vista, né? Sim. É um então, assunto bem recorrente, então. Falar, Isso. Mas tu comentou ali, desculpa te interromper, mas tu comentou ali sobre... Tu começou com 2 assuntos que são relativos a RH. Como é que foi, assim... quando tu escreveu, quando tu publicou, como é que foi teu feedback em relação a isso? Porque profissionais de RH têm os seus conceitos de como é que funciona todo o processo, né? E como é que foi para eles receber um feedback de alguém da área de TI, agora da área tecnológica, sobre esses pontos, né? Sobre algo, porque tudo envolve algo que não deu certo, né? Então, Sim. O que não deu certo ali? Bom, no primeiro momento, a gente, particularmente, eu não tive um feedback direto sobre de alguém dos recursos humanos. Eu acho que não é um tema... Nós normalmente temos 2 tipos de publicação. Um técnico de how-to, o cara só quer saber o comando, né? Esse não tem me interessado muito. Eu acho que são importantes, mas não é meu alvo. E o alvo é quando eu quero ter uma visão um pouco maior ali e tal. Eu não sei o quanto o pessoal de recursos humanos espera um post focado nesse assunto de alguém técnico. Então o que acontece? Quando tu vê um engenheiro de software e um DevOps engineer falando de questão de contratação, de estratégia de empresa, normalmente tu espera isso de publicações mais técnicas, mais focadas à arquitetura mesmo, né? Ou questões mais, digamos, corporativas de estratégia, e não com base à contratação. Então, no meu entendimento, foi por isso que eu não tive um engajamento do público de recursos humanos. Né? O engajamento e os retornos que eu tive foram sim de arquitetos que vivem, porque eles vivem no dia a dia. Depois que a contratação ocorre, são normalmente arquitetos que lidam com essa frustração. Né? Então foram feedbacks que concordavam com as opiniões que tu estava colocando ali, com as opiniões, com os sentimentos que tu colocou ali também. E como o Inácio mencionou, as entrevistas que foram feitas, os fatores, a gente buscou um nível de senioridade para montar esses conjuntos de fatores. E aí tu observa que eles combinavam muito.
eram muito próximos, né? Então, o dia a dia do arquiteto de software, ele desempenha outras funções mais estratégicas e ele está no combate ali. Ele normalmente, e não tem, muitas vezes, não é poder, mas a responsabilidade de resolver essas questões, né, que foram muitas vezes de um colaborador frustrado no início, na contratação. Né? E agora ele está vivenciando aquilo e ele não vendeu aquilo pro colaborador. Né? Tu diz, tem uma descrição na vaga, o profissional se encanta pela vaga, porque tem aquele floreio, não digo floreio, mas tem aquela descrição de uma forma interessante que vai atrair o talento para trabalhar, e quando vê, às vezes não vai atuar na mesma área, ou às vezes tem uma comunicação que não está bem correta ali, que a pessoa não vai chegar e vai acabar caindo no outro setor. Exato, faz sentido, é bem essa linha. Uma das lições do post anterior que eu trouxe nesse post novo é a questão o mercado demanda uma descrição com palavras de engajamento que na prática, no dia a dia, não existem. Buzzwords. Buzzwords, então, eles fazem o famoso bingo, né? O bingo, com palavras disruptivo. E dentro dessas palavras... Inovação, sair da zona de conforto, ágil... Hoje se fala tecnologia nova... Microserviço... K8S bingo. Isso, Deu match. Então é o seguinte, o que se fala bastante? Tá numa moda de, não, olha só, do ponto de vista de software, de microserviços, arquitetura baseada em eventos, de serverless, são palavras muito bonitas, que normalmente não são a realidade do que o cara vai vivenciar. Da parte de operação, do DevOps, se fala muito em foundation, plataforma. Não, nós estamos construindo uma plataforma porque vamos trabalhar num time de SRE. Quando tu entra no time, suporte. Ticket. Isso. Né? Cria meu Git. Aprova meu PR. Isso. Tem uma lista de coisas para vocês fazer lá que alguém definiu, né? Que não foi o time que fez. Mas me diz uma coisa, isso aí tu fala porque tu vivenciou uma experiência desse tipo ou tu conhece pessoas que vivenciaram assim? Tu já teve essa frustração de entrar, tipo assim... alguém vender alguma coisa super bacana, tu vai ter autonomia, tu tem um time de SRE, tu tem toda independência, agilidade, fazer tudo que tu quiser, vão te dar a senha Depois do diretor é tu. Não. Isso. Aí tu chega lá... E tu é o análise e suporte, né? Precisa de mim. Precisa de mim. Eu já vivenciei e é comum dentro de muitos projetos tu evidenciar esse tipo de situação, onde foi vendido uma coisa e se chegou em outra, né? E essa frustração ela acentua bastante porque nós temos dentro da área de consultoria de serviços uma demanda. As empresas requisitam isso porque elas, na verdade, pensam do dia para a noite, chega um gerente e diz: opa, preciso de uma plataforma. Essa plataforma não está vinculada a uma necessidade de negócio, ao lead to time, entendeu? De entrega. Mas ele entende: não, vou fazer uma plataforma. E aí, o que ele faz? Ele não tem, às vezes, um budget direto de contratação, ele precisa fazer o uso das consultorias. O que acontece com as consultorias? Elas precisam alimentar esse tipo de empresa. Né? E aí, ao alimentar, elas precisam formar muitas vezes esse time ou buscar por isso. Até na formação, que a gente chama, não é o termo correto, mas é a categoria de base das empresas, onde eles estão formando, porque tu tem uma demanda muito grande, bem acentuada nessa pandemia. Aí, aí se cria toda uma expectativa onde a pessoa ela é conduzida e orientada a sempre pensar: se tu é um desenvolvedor back-end, tem que trabalhar com Kotlin, com não sei o quê, em microserviços. Quando
Então tem todo um direcionamento com Kubernetes, com Cloud Native, não é errado. Isso porque senão se tu não faz isso, tu distancia do que se precisa. Né? Muitas vezes o que não se faz dentro dessas categorias de base, né, nessa formação, até porque eu não sei se ainda é o momento, eu não tenho essa resposta, até deixo a pergunta para você, se esse time que está sendo formado, né, não vamos entrar agora nos títulos de busca, né? DevOps Engineer, de SRE Engineer e tal, mas eu entendo que eles precisam ser alimentados com essas tecnologias novas, porque o mercado demanda isso, mas eles não são orientados a pensar. Se isso é o correto, fazer a análise de que... nesse sentido que eu vejo bastante, assim, né? Como a gente tá com essa demanda de ter profissional e ter bastante coisa, né? O que tem acontecido bastante é que os profissionais estão começando, né? Os desenvolvedores que estão ali com 1 ano de experiência, 1 ano e meio, estão ali no comecinho, eles estão muito com receitas de bolo no bolso, né? O desenvolvedor lá aprende, eu quero ser front, aprendi React, Redux e Saga. Aí o cara usa lá, e sabe fazer aquele formatinho. Eu preciso apresentar uma página, a página é assim, é sensada, foi assim que eu aprendi no curso, né? Então, eu não sei se era exatamente o que eu estava colocando, mas quando o profissional entra e ele sabe aquela receita de bolo e ele não conseguiu variar o suficiente para ter um conhecimento de repente, entender como essa tecnologia se relaciona com outras coisas, né? Talvez para poder atrair esse cara para começar a colocar ele no fogo cruzado ali, aí talvez vai ter que usar um pouco dos buzzwords, entendeu? Até pro cara, tipo, mas eu não sei se eu vou fazer isso. É o mal necessário, na real. Não o mal, mas tem que preparar o cara porque tu vai ter de requisito de demanda. Não adianta tu preparar o cara para... apesar de ter muitas organizações que não estão prontas para esse mercado e nem tem essa movimentação, demandam isso, né? Pois então, eu vou entrar mais nessa pegada aí, que é o seguinte, alguém falou sobre uma coisa nova e agora as empresas querem colocar essa coisa nova lá dentro. E às vezes não sabem fazer isso. Sim, tipo o desenvolvedor sênior de Flutter. Ou surgiu, tipo... Tem 2 anos, sênior. Arquitetura de microserviço. Opa, agora é a vibe da arquitetura de microserviço. Nós temos que fazer a transformação digital aqui e colocar o microserviço. Exato. Aí tu chama um contrato, só que tu não sabe fazer isso. Aí tu contrata empresas que sabem fazer isso. As empresas chegam com as pessoas lá, querendo fazer aquilo, e aí não podem fazer aquilo, porque aquilo lá implica em fazer uma série de outras mudanças. Ou então, a empresa quer colocar microserviço lá dentro. O microserviço é só um exemplo, né? Quer colocar isso lá dentro, contrata uma consultoria, a consultoria vai lá e diz assim, não, acho que vocês não precisam colocar. Mas a gente tem que colocar, porque tá na vibe. No hype agora, então. Aí chamou outra consultoria. Chamou outra consultoria, é óbrio. Aí o cara vai saber, tipo, não, eu vou botar microserviço. Ou seja, ele quer pagar e ouvir, né? Não disse que eu queria ouvir, não defendeu o meu projeto, porque muitas vezes o projeto não se defende. Exato. Então tu tem as pessoas, tu tem tools à disposição, mas tu não tem o toolset e o mindset da coisa. Tu não tá apto para fazer essa mudança de cultura. E nem quem está contratando muitas vezes o projeto está nessa camada estratégica da hierarquia da organização, porque do meu ponto de vista, isso é citado no post, que para que não ocorra essa frustração em muitos projetos, tu tem que primeiro entender da onde que está vindo essa demanda. Se é de cima, se é da alta gestão ou não. E isso faz muita diferença, né? Então, com relação a essa questão de frustração, de quando eu não chego lá e não tenho todas essas tecnologias à minha disposição, o projeto, a gente ainda está falando quando o projeto existe e quando ele não existe. Aí o papel do recrutador, o papel do arquiteto que está lá muitas vezes fazendo as entrevistas técnicas é dar a realidade, né?
acaba-se muito com essa frustração. Tu vai perder candidatos com esse discurso? Vai. Mas a tua chance de engajar esse cara é com o discurso de, olha só, nós não trabalhamos com todas essas tecnologias aí novas, nós temos muito legado, nós temos problemas, dá a real pro cara. Nós vamos ter um desafio muito grande. O nosso desafio não é tecnológico. Nosso desafio é conseguir reverter, enfim, trabalhar e modificar algumas coisas dentro de algumas realidades que a organização, por hora, eu não tenho nem autonomia para mudar. Uhum. E com isso, claro, tu vai perder 5 candidatos, mas tu vai ter os caras que, opa, legal, pô, o cara foi honesto comigo, né? Uhum. Vou tentar essa. Cara, eu assim, eu fiz a minha carreira resolvendo coisas antigas. Aham. Né? Problemas difíceis, coisas antigas, depois fui melhorando e conseguindo colocar coisa nova pra dentro. Sim. Consegui ganhar uma abertura pra fazer isso. Ou seja, se hoje tu pega um profissional novo, né? Novo assim na área, que tá começando, júnior ou pleno assim, e a pessoa, não, eu só quero trabalhar com o Spring Boot, com a stack do Netflix, com a AWS, com não sei o quê. Se não for isso, não quero. Tá bom, é uma escolha tua, né? Só que, obviamente, tu vai estar um pouco mais... Tu vai restringir, né? Restringir um pouco as tuas alternativas. E também, além disso, tu vai deixar de ter oportunidades de se destacar. Porque geralmente, quando tem as encrencas mais complexas, é que tu vai se destacar. Se tu tá realmente... Tem um ensinamento sobre isso que é o seguinte, né? Mar calmo nunca fez bom marinheiro, né? Então, aquela coisa, é isso se aí. tu quer só enfrentar a marolinha ou ondinha pequena, tu não vai ser um grande... É isso aí. Eu tenho que enfrentar umas realidades duras. E aí, pegando o gancho aí da realidade, né? Acho que a gente estava falando também sobre a consultoria tá ali se envolvendo, aí às vezes quer dar uma... colocar para um dev novo, para um engenheiro que vai ser contratado de uma forma bonita, né? E aí tem esse lance da realidade, né? E aí como é que tu vai... as pessoas também têm que entender que a realidade é outra coisa. E a gente tem que se adaptar. E da mesma forma como a gente também vê que a realidade de alguma empresa ou de um projeto que tu vai trabalhar vai ser difícil, vai ter um legado, vai ter coisas que não são bacanas ou bonitinhas de se fazer, talvez o mercado também faz parte dessa realidade. Então, como é que todos os players desse ecossistema aí vai se desenvolver para que essa frustração do engenheiro, do desenvolvedor que vai entrar lá nesse projeto seja menor? Entendeu? Então, em alguma ponta tem que resolver. Ou o engenheiro o desenvolvedor que está fazendo a entrevista tem que entender que, talvez o buzzword ali não seja a realidade. Então, vou ter que ser mais investigativo para perguntar, mas tal coisa acontece? Ou vai ser a consultoria que vai ter que se envolver do tipo, eu vou ter que ser mais aberto e dizer assim, conhecer mais o cliente, de repente ver que, tem assim, mas também tem essas coisas que o cliente também tem essa forma. Ou o cliente também se colocar, olha, eu tenho essas questões aqui de legado, de software que eu uso, que não é o bacaninho que todo mundo quer fazer, né? Cara, a pior coisa que tem é o que o Prestes falou ali, é tu vender uma coisa e depois ser outra. Acho que isso é a pior coisa que tem, porque daí tu já entra, já se frustra. Já. E é muito comum tu ter dentro de projetos dessas organizações um rotacionamento dentro do próprio projeto das consultorias. Ou seja, os desenvolvedores, não só desenvolvedores, mas também da parte de DevOps, que entram, entendem que, nossa, aqui eu vou trabalhar com Kubernetes. E chega, e cadê o Kubernetes? Né? Às vezes está tão distante dele. Tá no roadmap lá. Tá tão distante que não vai. E o que acontece? Bom, pensa, ele foi orientado dentro de uma cultura, né? Desde o começo ali, quando ele começou que se ele não trabalhar com essas novas tecnologias, ele está fadado a ficar atrasado. Então, por que esperar? Tu mencionou ali da questão do... e até o Ariel mencionou, em mar calmo não tem bom marinheiro, não faz bom marinheiro. Então,
eles entendem que eles não veem, não é visto dessa forma também. Daí não acentua uma coisa chamada resiliência do profissional, que é tu entender que o cenário que tu vai entrar, desde que ele seja honesto, né, que não vai ser propício para ti trabalhar essas novas tecnologias, mas no momento que tu começar a mostrar um bom desempenho dentro desses projetos, certamente ou possivelmente tu vai ser sondado sobre até mesmo ser deslocado para um projeto novo dentro daquela organização, como acontece muito. Tem muitas empresas que trabalham um braço novo, né, de inovação. Então o cara trabalhava bem ali, tu sinaliza um desconforto às vezes com relação não estou trabalhando nada novo de inovação. Quando isso acontece, é possível que tu seja levado para aquele novo cenário, né? Mas por uma questão de meritocracia e não de cheguei, terminou minha formação, peguei um certificadinho de formação, qualquer coisa assim, e eu quero trabalhar com Kubernetes, quero publicar numa plataforma que vai ter um monte de contrato para eu fazer e tal, mas não dificilmente é a realidade. E isso se estende à realidade não só do Brasil, mercado brasileiro, mas do mercado como um todo, né? Não é esse problema que a gente tá conversando, ele não é algo restrito às empresas brasileiras, né, ao mercado brasileiro, no meu entendimento. E agora a gente vê muito, nós vemos muita coisa como engenheiros no LinkedIn, né, engenheiros júnior no LinkedIn. E aí as empresas também empresas do exterior, buscando esses recursos, pagando em dólar por uma desaceleração lá da moeda, né? Que aquece. Mas tu vê que o mesmo discurso utilizado pelas empresas no Brasil é o mesmo das internacionais, né? Não muda, não é algo de as empresas brasileiras estão erradas. Não, é uma tendência de mercado. Tu tem que te aproximar das pessoas que fazem sentido. Então, por exemplo, tu tem que encontrar e aí aí eu tenho a famosa frase lá do Valderos Ludwig, que diz, se tu tá num time pequeno, tu não tem que jogar contra quando tudo tá errado. Não, tu tá num time pequeno de várzea, tu quer que um time grande te veja, tu faz gol, cara. Né? O negócio é fazer gol. Então, te aproxima das pessoas que estão fazendo gol, que querem te motivar, não as pessoas... E tu encontra. Normalmente eu, quando entro num projeto, eu procuro a pessoa mais motivada e o mais pessimista. E faço uma média dos problemas dessas pessoas para entender o cenário. Porque o pessimista não vai te dar a realidade e nem o mais motivado. Né? É verdade. Então tu faz a média ali para ver onde é que tá entrando. Né? Mas então tu tem que te aproximar dessas pessoas. E uma outra lição que eu tirei, não só daquela situação que é relatada no post, mas de outras, que tu tem que ser educado, cara, e polido do cara que te recepciona pelo bom dia na recepção da empresa ao diretor. Tratar ele da melhor maneira possível, de uma maneira humana, cara. Né? Independente da posição que tu exerça. Então, a ideia é seja gentil, porque tu não sabe. A história do gentileza gera gentileza, ela funciona na prática. E principalmente dentro do mercado de trabalho. Eu quando fui dispensado de uma empresa, em 2006, foi esse tipo de relacionamento que me colocou dentro da empresa que eu estou hoje. Né? Ele não era uma relação direta de subordinação, porque é muito fácil tu ser gentil com o teu chefe. Né? Então, tu manter essa mesma relação com tanto o teu chefe quanto com os teus subordinados, como com o cara do café, né, que faz o café lá, cara, às vezes o cara do café vai te mostrar que, cara, vai ganhar teu dia ali numa conversa, numa conversa descontraída. Então, essa é uma lição. E conheci muitas pessoas legais, assim. Exatamente.
E, cara, isso é um assunto que eu li num livro uma vez de liderança, que falava assim, tipo, a empresa estava querendo mudar, né? Fazer os gestores serem melhores gestores, enfim. Aí o pessoal do RH comentar, mas eles são difíceis de mudar, eles não estão se comportando bem. Daí fizeram esse exemplo, né? Foram na convenção da empresa, né? Aí tava todos os gestores lá. Quando os gestores conversavam com os chefes deles, nossa, era tudo maravilha. Os caras eram educados, né? Se tratavam super bem. E aí quando chegava lá na empresa, na hora de trabalhar, ficava, né, xingando seus funcionários, né? Ou seja, isso é uma questão de escolha, né? O cara tá escolhendo se comportar dessa forma num ambiente e escolhendo se comportar de outra forma em outro ambiente. Exatamente. O que é péssimo. Mas aqui tem uma das lições eu não recordo de cabeça, sendo bem honesto. Tu sabe que 5 lições é um título para um livro, né, cara? Vai sair um livro disso aí. 5 lições aprendidas. Pois é, eu fui remetido à leitura por uma questão matrimonial. Das 5 lições, 5 linguagens do amor. 5 linguagens do amor. A diretora aqui concordou ali. Engraçado que a diretora fez a mesma coisa comigo, sabia? Enfim. E aí não só a leitura é demandada. E deixa eu fazer uma pergunta, qual foi o teu perfil? É o que eu ia. Exatamente, essa é a pergunta. Não, durante a leitura do livro, o cara ainda era obrigado a saber qual que era a sua linguagem e qual que era a dela. Tu tinha que dar um relatório depois, hein? Cada linguagem que eu passo, agora eu não terminei de ler o livro, eu tô na terceira, terminei de ler a terceira, vou pra quarta. Eu sempre digo, não sei, não li todas ainda. Entendi. Mas a hora que terminar não vai ter escapatória. Eu vou ter que responder ali, mas enfim, algo off-topic, mas é uma leitura legal. Por uma questão de relacionamento faz bastante sentido. Então, voltando ali que nós estávamos falando, eu tenho uma pergunta pro Prestes. Diga. Queria ver se queria que tu pudesse compartilhar com nós como é que foi a tua experiência numa dessas vivências que tu teve sobre entrar num time de plataforma e depois ver como é que era a realidade do dia a dia. Não precisa falar nome de empresa, claro. Nada. Bom, eu já passei por algumas. Eu tinha mais uma visão da... Qual foi a pior? A pior? Isso. Pra nós dar risada. Olha, a pior, enfim, eu fui entrevistado era uma oportunidade técnica lá para trabalhar. Pediam diversos requisitos, infrascode, o cara tinha que saber um monte de DSL lá de infrascode, né? Tinha que trabalhar com diversos orquestradores de containers. Enfim, o cara tinha que ter uma gama bem interessante, uma bagagem top. Né? E, enfim, eu entendia que parte daquelas atribuições eu atendi e fui fazer fui lá falar com o arquiteto. E, bem, esse arquiteto me fez várias perguntas. Até uma das coisas que agora eu lembrei da quinta lição, depois terminando a história, essa parte eu te conto. Eu via que ele fazia somente perguntas introdutórias sobre como é que tu te dá no MongoDB? Beleza, já trabalho com administração, não sou bom da parte de dados mesmo de Mongo, mas a parte de administração, ok, já trabalhei, sei fazer réplica 7. Mas eu via que quando eu explorava o assunto, eu não tinha uma devolutiva, né, de algo mais. É comum em entrevistas, tu abre faz uma pergunta macro e tu vai afunilando para ver. Eu faço isso direto, cara. Para ver o conhecimento do cara. Sim. Se o conhecimento do cara é mais raso, tu já mata na primeira, segunda, sabe? Tu vai começando a ver quais são os caras que só leram uns artigos assim, deram um overview, no ou site. aqui né? Então, e o que trabalhou, já teve vivência.
Então eu vi que não tive aquela devolutiva em nenhum dos tópicos. Mas eu confesso que naquela ocasião eu não conhecia o Inácio, não tinha feito ainda o trade-off, né, No mindset. do mindset e tal. Então legal, é uma oportunidade nova, eu vou aceitar, né? 5 pila, cinco a mais. Depois vai explicar esse negócio aí. 5 a mais e aceitei. Legal. Pô, era pra trabalhar com uma plataforma. Pô, legal. Pô, vamos lá. Bom, eu cheguei, né? Cheguei na empresa. A empresa é muito legal. Ela tava fazendo uma conversão aí de bimodal 1 para bimodal 2. Pô, legal. Né? Eu sabia que alguns desafios iam ocorrer, mas pela entrevista inicial, eu entendi que essa fase inicial já tinham bypassado isso, né? Já tinha dado então já estava num momento onde as coisas fluíam e a inovação estava rolando solta, né? Legal, eu cheguei lá para trabalhar no primeiro dia e aí eu descobri que o nome plataforma era o nome do produto e não um foundation, não era. Como assim o nome do produto, cara? O nome do produto que eu ia trabalhar do time era plataforma. Mas o produto que a empresa Era um vende? Era Era um time dentro de um... era um time chamado Plataforma. Plataforma. E aí... tipo de petróleo, sabe? É isso. Era quase trabalhando na Petrobras. Então, o que aconteceu? Durante os primeiros meses, Eu tô pensando agora, assim, quando convidaram o Prestes, né, cara? Tipo, cara, nós temos aqui... Vai né, trabalhar na plataforma. Aí tá lá, 2 meses depois da entrevista, ele tá no helicóptero. O ponto é que eu me tornei profissional em dar play em job de Jenkins. Nossa, velho. Esse era o trabalho. Esse era o trabalho. Isso. Da play. Da play. Porque Nossa. E se tu automatizasse o play, tu não precisava trabalhar mais. Se eu encontrasse uma forma de automatizar e agendar de acordo com tipo, fazer um request lá num Qualitor, pegar o dia da Gmood e dar o play, eu matava 70%, 80% do trabalho. O resto era só dar uma olhadinha lá. Se rodou bem, né? Se foi com sucesso. Até isso dá, né? Manda um e-mail. Senão rodou com sucesso. Então, a lição que eu tirei disso, né, é durante o processo de recrutamento... Mas não tinha plataforma, então? Não tinha nada. Não. Era um processo muito engessado. Todo o processo era engessado. Para te pegar uma nova máquina, solicitar um novo servidor demorava 1 mês. Né? Então foi plataforma era como se fosse uma meta, então. Exatamente. Um dia nós vamos chegar lá. Essa pipeline de provisionamento era demorada, né? Porra, levar 1 mês. Existia toda uma tentativa de montagem de um modelo mais ágil. O problema é que não tinha o engajamento do time de cima. Então, o que acontece? Processos, tu tinha ali a parte de segurança sendo muito prioritária sobre as outras, e segurança não queria abrir... sim. Na verdade, eles não queriam se engajar dentro dos projetos dos times novos. Que estavam querendo fazer as mudanças. Eles simplesmente queriam... Não. Tu tem que seguir o meu processo. Isso não pode. Eles ficavam bloqueando as coisas. Bloqueavam, não se inseriam dentro dos times, né? Não estavam abertos a qualquer mudança de procedimento. E aí, quando isso acontece, é inviável. Sim. Se torna aí inviável. É um time tentando. Um time foi montado para fazer uma coisa e outro time foi montado para bloquear aquela coisa. Pois é. Cara, isso é bizarro. Eu já vivenciei algo semelhante a isso aí, cara. E eu concordo 100% contigo. A segurança é importantíssimo. Sim. Né? Só que, cara, assim como tu vai desenvolver o software, precisa envolver todas os setores ou as áreas, dependendo de onde tu tá desde o início, a segurança é uma delas também. Né? Tipo assim, 2 times com objetivos diferentes dentro da mesma empresa. Que jeito isso vai dar certo, cara?
Inácio, e nessa coisa que tu coloca assim, né, de que tá em times querendo coisas diferentes, né? A pergunta que eu faço é o seguinte, né? Esse setor, essa área de segurança, quando ele se torna... quando ele não ajuda, ele só impede as coisas, só emperra as coisas. Que tipo de segurança é essa, né? Se a segurança não tá lá exatamente para viabilizar a tecnologia para funcionar num contexto de segurança. A tecnologia tá ali, ela tem que ser usada. Ah, tá. Agora, dentro disso aqui, como é que eu vou operar com segurança? Exatamente. Não era tipo, não, isso aqui não vai fazer porque a segurança esse não quer. É o ponto. Exatamente, esse é o ponto. Porque senão é só alguém que fecha a porta, né? Isso, porque pelo que eu entendi da situação que o Prestes vivenciou, era essa segunda opção que tu falou, que só fechava a porta. Exato. Ao invés de interagir e tentar achar mecanismos para proporcionar aquilo, para viabilizar aquilo lá, né? De forma segura. De forma segura. Observa quando tu tá num processo de inovação, tá? Tu tem o pensamento, não, beleza, eu sou de segurança de informação, eu preciso impedir, eu preciso resguardar lá, ter o processo todo seguro. Só que é muito comum tu ter um time de segurança trabalhando, se tu não tem vínculo e nem relação com esses times, tu tem normalmente um processo reativo, onde o produto às vezes vai para a produção, muito demandado pelo time de negócio que tem um prazo a atender, e esse prazo, é aquela coisa, o time de segurança manda, mas ninguém manda mais do que a grana. Então, o time de negócio acaba esquipando aquilo no força, sabe? E aí vai para a produção. O que acontece? O time de segurança começa a trabalhar reativo. Se tu tem integração com esses times e coloca isso dentro do backlog, cara, não vai para a produção sem segurança. Esse é o ponto. Essa é a diferença. Tu começa a mudar de trabalhar reativo para trabalhar proativo. Sim. Né? Porque se só fecha a porta... Alguém com mais força quebra a porta. Quebra a porta. Mas a porta não segura nada, entendeu? O ideal é que a porta fica ali. Mas esse push assim, de urgência do negócio acontece em todas as partes, cara. É que nem até no próprio desenvolvimento de software, né? Tem que rodar teste unitário. Ah, mas tem um teste quebrando aqui. Não, mas vai. Esquipa os testes. Esquipa os testes e vamos pra frente. Vai dar tudo certo, pessoal. Cada um dá a mão um pro outro aqui, vamos rezar, né? Pra ninguém receber ligação no final de semana. Quando liga de novo, pum, explode tudo. Aí nunca mais liga, né? Nunca mais liga. E dentro, então, dentro desse... Falando de uma das lições, acho que a última que faltou ressaltar, é entrar e fazer perguntas mais refinadas pro recrutador. Perguntar para ele. Tá, mas olha só. Porque é o seguinte, tu normalmente chega numa entrevista preparado e esperando que te façam perguntas. Né? Normalmente eu acabo escolhendo para trabalhar comigo quem pergunta o seguinte: eu quero saber mais sobre o projeto. Porque mostra interesse e, poxa, é legal, sabe? Pessoa interessada, com sangue no olho é legal. Mas tu tem que ter... Então, quando tu é o entrevistado, tu precisa também ter fazer uma devolutiva. Porque quando tu sente que a pessoa que está te entrevistando... Não é uma questão de mérito de se tem nível técnico maior ou não. É uma questão de... Se a pessoa que foi escolhida para te recrutar, ela não tem essas respostas... Acho que o que tu tem, claro, dependendo da posição que tu tá, se tu pode ter tu tem mais tempo para escolher essa vaga ou não, tu diz, não, legal, eu gostaria de conversar com alguém que tem essas respostas para mim. Então, tá, a gente vai trabalhar com Kubernetes? Vamos. Ok, e o que vocês fazem com Kubernetes? Qual é o tipo de uso do Kubernetes dentro da organização? Não, as aplicações estão lá dentro. Tá, e como que elas são publicadas? Tu começa normalmente, quando a pessoa vai se sentir desconfortável em responder perguntas que ela não está preparada para responder. Sim. Mas é muito melhor tu deixar uma pessoa desconfortável durante o processo de recrutamento do que tu trocar a tua posição de uma para outra e o teu desconfortável ser tu depois. É verdade. Boa, muito boa. Tipo, perguntar também, como é que tá estruturado os times, com quantas pessoas tu vai trabalhar,
tem, sei lá, um líder técnico, se eu quiser fazer uma mudança, eu posso? Exato. Né? Tipo, Mas coisas tem uma que o coisa. cara tem que perguntar mesmo. Mas tem uma coisa do profissional que é o seguinte, né? Saber fazer pergunta é um atributo do teu conhecimento. Ou seja, faz parte do teu conhecimento saber fazer pergunta. Né? Eu tinha um professor que ele chegava lá, explicava a matéria e no final assim, alguém tem uma dúvida? Alguém sabe o que é uma dúvida? Porque quando não tem dúvida, ou tu não entendeu bolhufa mesmo, para nem ter aquela fagulha inicial para iniciar uma dúvida, ou do tipo, você aprendeu tudo, foi super bom. E aí o profissional, quando tá bem capacitado, né, ou tem um conhecimento já, uma experiência, ele vai saber fazer essas perguntas. Né? Talvez não vai, algum perfil não vai fazer por uma questão de é um pouco mais tímido, ou do tipo tá super empolgado com a vaga, porque ouviu aquelas coisas, então não quer nem fazer pergunta para ele, não se trair, né? Ele putz, eu não fiz a pergunta porque não perder a vaga, tipo, é para ele não fazer a pergunta e ele descobrir a resposta que é ruim, e aí ele fala, que merda, a vaga é tão boa, mas eu perguntei um negócio e eu não gostei do que eu ouvi. Então eu entendo que uma vez, cara, eu vou ter uma historinha para contar aqui bem rápida. Nós trabalhávamos num time, assim, tinha uma galera trabalhando, aí teve um colega que me chamou, né, falou assim, Inácio, tô pensando em sair e tal, não sei o que, preciso ganhar mais. E eu falei, tá bom, cara, então, né, pode ir, sim, boa sorte, né, naquele momento nós não tava podendo dar reajuste, né. Sim. E aí ele falou, então tá bom. Daí ele achou uma outra empresa, daí ele falou, dia tal eu vou sair. Eu, não, beleza, cara, tranquilo, boa sorte lá pra ti, né, tudo de bom. E aí ele foi pra empresa. Aí ele, tipo, foi num dia assim, sei lá, tipo, uma segunda-feira, começou a trabalhar lá. Na terça-feira ele me ligou, oi, Inácio, eu posso voltar? Esse foi rápido, hein? Um dia depois. E eu falei, cara, claro que pode voltar sim, mas o que aconteceu, cara? O que aconteceu, né? Por que tu tá querendo voltar? Ele, cara, me falaram um monte de coisa no início, aí eu cheguei aqui, é tudo diferente, é uma desgraça, não tô gostando, não é o que me prometeram e tal. E eu falei, não, beleza, pode voltar aí. Aí o cara voltou. E ficou trabalhando lá vários anos ainda depois. Pode parecer pouco o tempo que eu demorei para essa posição, demorei uma semana para saber que eu tinha ido para o lugar errado, né, que eu tinha tomado a decisão errada. Bom, pai de família, 2 filhas, eu não tenho como... Algumas decisões não podem ser simplesmente desfeitas ou ignoradas, então eu tinha que conviver com isso. Daí aí a postura que tu tem que tomar é não, vou parar por aqui, me desligar. Cara, para quem pode, né, para quem tem um conforto de ter um amparo ali, legal. Mas ainda assim, para esse tipo para quem tem esse tipo de conforto, ainda é complicado. Porque tu vai ter que explicar por que tu ficou só uma semana naquele ambiente. É verdade. Né? Isso, às vezes essas mudanças muito repentinas e quando elas se tornam muito recorrentes, é complicado, porque tu tem que responder o porquê que tu não te tua carreira, né? Da tua carreira. A tua carreira né? vai estar lá escrita. Né? E aí eu entendi que, bom, legal, tomei a decisão errada, estava ciente disso, agora eu tenho que fazer a limonada. Né? Então, mais ou menos é isso. Daí vieram as lições de o que eu posso fazer. Bom, primeiro eu tenho que me destacar. Primeiro eu tenho que me destacar de alguma forma. Eu não vou ficar só dando play em Jenkins. Né? E aí o primeiro reporte que me foi pedido era um reporte bobo. O cara pediu um reporte lá e nunca foi entregue e tal. Vou fazer desse reporte. O reporte. É bobo, mas esse reporte despertou o olhar de... Cara, o cara me ligou pra saber, mas que é isso, meu? Né? E daí a coisa começou a virar. Né? E virou por um bom período, mas eu entendo. Mas durante esse período, um período para eu conseguir conviver bem e conhecer pessoas interessantes, né? Que fizeram fazer sentido estar mais tempo lá. Mas também foi um tempo que para entender que de fato
a organização não estava pronta para mudança. Porque é muito fácil tu chegar em uma semana e, não é emprego, vou para outro lugar. Né? Eu entendi que por mais que fosse feito qualquer tentativa de estratégia, de mudança, ela podia acontecer e vai acontecer certamente dentro daquela companhia. Mas aí tem um dos pontos que é citado dentro desses 2 posts, que é o tempo, na verdade, dentro dessa última publicação, que é o seguinte: tu tem que também ter visibilidade sobre a tua carreira e o tempo que tu está disposto a permanecer lutando. Dar soco e muro, né? Isso, dar soco e muro. Porque uma hora vai chegar no momento, enquanto aquilo não for prejudicial para a tua carreira, né? Eu não consigo viver dentro de uma organização por 10 anos sem ver a mudança significativa dela. Então, e dizem, eu conheci um colega, eu tive um colega de trabalho na época que eu trabalhei dentro da USB, né? Que ele falava o seguinte: o funcionário é uma laranja. Tu vai descascando e apertando o suco. O suco não volta. A laranja depois vira o bagaço e tu não motiva de novo. Então, o que acontece? Tu vai tentando, vai sendo descascado. Cada luta que tu perde uma casca. Né? Então, isso é fato. Quando eu entendi que aquilo não era o objetivo, que não ia conseguir mudar e que eu ia perder muito tempo para ter uma mudança pequena, legal, chegou a hora de eu partir para um outro caminho. Mas até esse momento tu tinha conseguido fazer algumas coisas lá? Tinha conseguido evoluir algumas coisas, mudar, ajustar? Entendo que sim, mas tu começa a ver também que tu dá um passo para frente para 2 para trás. Sim, mas eu quero dizer assim, quando chegou a esse ponto de decisão, assim, que tu fez essa análise interna do Prestes e decidiu, agora eu acho que é a hora de desistir de dar soco em muro aqui, vou ir fazer outra coisa. Né? Eu acho que até esse momento ainda tava dando soco em muro, né? Sim, mas tava fazendo algumas marquinhas ali, na tua mão também, né? Principalmente, mas deu uma lascadinha no muro ali. Sim. Fez alguma coisa, né? Não, certamente. Eu tive no meu último dia, eu recebi uma mensagem do gerente, né, do que era imediato, dizendo que parte daquele trabalho que foi entregue que me agradecia muito. Então, eu entendo que é muito bom deixar as portas abertas nesse sentido, de que tu fez alguma coisa relevante, que não foi só um tapinha nas costas de, não, legal, cara. Né? Então, entendo que sim, mas não foi o suficiente. Se eu fosse fazer uma balança hoje, né, de tipo assim, de escolha, de troca de emprego ou de carreira, alguma coisa assim, o que ia pegar muito ia ser a questão de poder mudar as coisas. Eu descobri ao longo dos tempos que se eu não puder mudar alguma coisa, isso é o que vai me frustrar. Isso aí é o que vai acabar, assim, se tendo toda a laranja descascada, digamos assim, pelo só ficar fato... o bagacinho. Só porque não posso mudar nada. Ou não posso fazer muita coisa diferente. Isso é o que ia me desmotivar pra caramba. E a questão de mudança, de autonomia dentro de uma autonomia controlada, ela foi um dos itens como fatores que desmotivam, né? Agora eu vou aproveitar e perguntar para o Ariel, cada um tem seu ponto, né, que desmotiva. O que mais mais que me desmotiva, tu diria isso? Isso seria mais que... Cara, eu acho que é isso que tu colocou, né? De tu tá fazendo um movimento, né? Tu te tornou aquele profissional que idealizaram pra ti. Eu sou proativo, eu tô lá montando um projeto, apresentando, eu quero que aquilo dê continuidade. Eu acho que pra mim o que desmotiva é quando, assim, eu monto um projeto, aplico uma energia nele e aquilo aí vai, ou some, ou a pessoa emperra, ou aquilo não funciona, né? E até eu vou contar uma história, né? Bem no início da minha carreira, quando eu era um jovem petulante. Eu trabalhava numa empresa pequena, de uma software house,
E tinha um sistema lá, a gente fazia aquilo, o sistema funcionar para alguns clientes e tudo mais, parari, baraná. E aí eu falei, o software é cheio de problemas, a gente passa praticamente aquela história, 90% do tempo só dando manutenção, corrigindo bug e tudo mais, parari, baraná. E aí eu fui lá, busquei um sistema de mercado que tinha, sabe, a vasta documentação, montei todo o planejamento de como é que ia fazer as migrações, como é que os novos clientes iam se adaptar com aquele sistema e tudo mais. Aí apresentei o projeto, fiz PPT, bonitinho, parari, barari, barará. E aí a pessoa olha, legal, barari, barará. Só que assim, aí aconteceu, né? Tinha 2 sócios, né? 2 sócios lá. E aí eu apresentei pros 2. E aí um tempo depois eu fui demitido. Né? Aí depois me caiu a ficha, né? Que um dos sócios só tava lá por causa do software. Era o negócio dele, aquele software. Se eu falar pra ele assim, tem um software que é de graça e faz muito mais coisa, eu basicamente tava queimando outro cara. Sim. Né? E aí eu mexi no vespeiro que eu acabei tomando... Mas eu falei assim, ótimo. Melhor ainda. Eu tentei, fiz o meu melhor, fiz um baita projeto. Com certeza. Não gostou, tchau. Melhor, até porque senão tu ia estar querendo fazer coisas diferentes lá e ia estar sempre sendo vetado. E muitas vezes tu não ia entender o motivo. É verdade, tipo, né? Então foi uma coisa que, tipo, e também, claro, quando eu recebi as negativas sobre o projeto, isso me deixou bastante desmotivado, né? Sim. Obviamente, né? O cara vai ficar chateado ali e tal, mas fazendo uma análise depois mais geral, tu vê que foi uma boa mesmo. Mas hoje eu não sou tão petulante, então eu não seria tão agressivo nesse ponto de... vamos fazer um negócio aí. O ponto e é como eu finalizo ali o post, né? Tem que ter as definições, elas precisam estar de acordo com o negócio. Isso pode parecer natural, né? Algo, não, beleza. As decisões têm que ser aderentes ao negócio, que o negócio precisa. Mas isso frustra aquela iniciativa por simplesmente querer inovar. Mas tu não tem uma necessidade. Né? E tá próximo para essas organizações, tá próximo de consultorias que vão te dar a realidade, né? Que não simplesmente vão te dizer o que tu quer ouvir. Né? Dizendo, não, a gente precisa, é uma plataforma, a gente precisa disso, né? Não, vamos lá, vamos adiante. Mas o cara não tem nem time para conduzir isso e nem muitas vezes nem budget para sustentar isso por longa data, né? Então a gente acabou, eu e o Thales, a gente acabou finalizando desse ponto de vista, que, cara, tu tem que estar junto com as pessoas certas. Sim. Na prática é isso, né? Então, basicamente, no final, tu deu uma dica pra esse engenheiro, pra esse desenvolvedor de software aí, cara, talvez algumas letrinhas bonitas não serão suficientes pra ti. Tu tem que buscar alguém que, talvez o meu produto aqui não tenha tudo aquilo que tu goste, mas também vai ter, ou tem dessa forma, né? Isso é bacana. Exato. Sei, Prestes. Muito bem, cara. Muito bem. Né? Mas conta mais um pouquinho... O Prestes, quem é o Prestes? O que ele está fazendo na vida agora? Quais são os projetos agora? Cara, eu estou num desafio bem grande agora, profissionalmente. Desafio incentivado em parte aí pelo nosso amigo Inácio. Uma coisa que eu procurei trabalhar com projetos internacionais, né, buscando aprimorar o inglês que eu preciso mesmo. Eu não sou o cara que gosta de certificações. Eu acho que elas não... Então, para mim, para eu fazer uma certificação, parecia, como objetivo, como OKR lá, né, parecia muito vago. Tem que decorar e fazer uma prova. Então, isso é um ganho que na verdade, esse ganho te representa 2 anos, que é quando a certificação expira. Né? Então, eu também não gosto. Então, poxa, o que me falta? E eu entendi que eu precisava melhorar o inglês, porque é algo que vai me levar... Isso eu vou levar para toda a vida, né, esse ensinamento. Então, esse é o meu objetivo, é o que eu estou fazendo hoje. Né? E eu gosto de dizer, até foi um colega meu de trabalho que me perguntou esses dias, cara, como é que tu tá? Ele queria uma resposta mais ampla, né, naturalmente. E eu respondi, cara, eu estou onde eu gostaria de estar.
Então eu posso responder hoje que profissionalmente eu estou no projeto que eu gostaria de estar e em particular hoje fazendo o cast de que eu gostaria de estar fazendo, né? Então eu acho que isso resume profissionalmente quem eu sou. Quando tu tem, e só finalizando a resposta, quando tu tá feliz pessoalmente, no teu âmbito pessoal, cara, as coisas acontecem, né? Então eu tenho uma tranquilidade familiar que me propicia isso, a minha vida, as minhas escolhas. Não foi sorte, né? Foi trabalho. Mas trabalho com família, cara. Eu sempre pensei então o Prestes sempre pensou se ver sem a família dele. E eu acho que eu não teria nem o sucesso profissional que eu tenho hoje. Eu não consigo ver uma coisa sem a outra. Porque, lembra dos 5 reais, dos 5 pila a mais? Cara, os 5 pila a mais, resumindo, é porque eu gasto demais, cara. Eu gasto demais, meu. Eu tenho um salário bom, mas eu gasto muito, cara. Eu gasto muito porque eu gosto de ter determinados confortos e tal. Tu gasta no Santana? Gasta no Santana. Gasto no Santana. Gasto, cara, final de semana. Eu sou sempre fazendo uma coisa em casa, fazendo uma obra. Final de semana eu tava, sei lá, cara, comprei. Tava pintando moirão. Olha aí, hein? Enfim, e o Santana ele dá muita manutenção, cara, ou o Santana tá inteirinho lá? Cara, como todo carro velho, nunca vai estar perfeito. Eu não sou colecionador, eu não sou restaurador. Não gosto. Que é o chamado Zé Frizinho, que eles chamam. Bota os frizinhos cromados. Isso, Não. Eu gosto Bota até onde não tinha no original. Né? Eu gosto de sentir a emoção do carro, sabe? Cara, é um carro velho. Experiência ali, né? Exato. Então, ele precisa estar perfeito pra mim? Não. Ele tem que estar rodando, né? Tem que me levar no lugar. Então é isso que eu... Esse é meu... É um dos hobbies. É um dos hobbies, mas me toma dinheiro também. É isso aí. Inácio, alguma mensagem pra galera? Sim, gostaria de agradecer a presença do Prestes aí por vir compartilhar o seu conhecimento, suas experiências. Uma baita experiência. Acho que... Foi enriquecedor aí o programa, com certeza. Com certeza. Tem vários pontos ali que a gente poderia se aprofundar mais ainda e fazer um threadcast aí de uma semana, mais ou menos. Isso aí. E é muito legal ver o que o Prestes faz. Eu acho que isso é algo que todo mundo poderia fazer, que é muito saudável, ter essa análise pessoal, né, das coisas que ele mesmo faz, né? Tipo, por que não deu certo isso? Por que deu certo, né? Como é que o Prestes é de verdade, né? Então ele ter essa ciência é muito importante. Eu acho que isso dá muito valor, isso é muito bom. Se todos parassem e tivessem essa análise crítica do seu comportamento, das suas coisas, acho que a gente teria profissionais melhores. É isso aí. Bom, também quero agradecer vocês dois por estarem aqui. O Inácio está sempre aí. Mas te agradecer a tua presença aí. E agora eu quero falar com o pessoal que está aí nos assistindo, né? Ou quem está nos ouvindo. Agradeço muito quem chegou até aqui. A gente sabe que o programa é longo, porque a gente tem muito assunto para falar, né? Agradecer que tá assistindo isso aí até agora, tá? Se não deu like, dá um likezinho ali, por favor, né? Ajuda a gente, mostra que tu tá gostando. Tem comentário, comenta também, por favor. Eu sei que é um segundinho ali que você coloca o comentário aí. A gente vai saber avaliar isso muito bem. A gente vai gostar do comentário que vai colocar aqui pra gente. E também segue o canal, óbvio, né? A gente não tá seguindo, né? E é isso aí, gente. Tchau pra vocês. Até a próxima aí. Até mais. Até mais. Desfilar no escritório. Exatamente. Então desfila aí, levanta, mostra essa elegância aí. Então, olha aí, uma coisa. Calça, cinto. Então, tudo bem. Mas não trouxe também uma fatiota assim? Não, eu não costumo. Eu trabalho já há anos, há mais de 10 anos assim, social. Eu fiquei só com a parte que me convém. Do social. Que aqui não incomoda. Aqui não incomoda. Então, por exemplo, eu não gosto de paletó e nem de gravata, né? Então eu procuro trabalhar de sapato,
calça social e camisa social. Boa. Por uma questão de conforto mesmo, por me sentir bem.